Para a independência do Brasil se realizar, não bastou o grito que Dom Pedro I teria dado às margens do Ipiranga em 7 de setembro de 1822. A nossa separação de Portugal ocorreu como resultado de lutas entre brasileiros e portugueses que só terminaram no ano seguinte. Nesta história, tivemos heróis, heroínas e uma figura que acabou por se destacar de uma forma inusitada. É o que veremos neste episódio. Por muito tempo se ensinou que um grito nos libertou, que tudo se fez sem guerra na independência desta terra. Mas foi tão diferente, brava gente que lutou. Com a coragem dessa gente foi que o Brasil se separou. Em 1820, estourou a Revolução Liberal do Porto. As cortes portuguesas exigiam uma monarquia constitucional, a volta do rei Dom João VI, junto com a corte, e o restabelecimento do Pacto Colonial, extinto em 1808 com a abertura dos portos. Assim, o Brasil voltaria à condição de colônia de Portugal. Com estas medidas, acreditava-se que a economia lusitana poderia se recuperar da crise pela qual passava. Para os brasileiros, no entanto, seria um grande retrocesso, ainda mais depois de o Brasil ter sido elevado ao status de Reino Unido em 1815. O Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, cujo centro de poder era a cidade do Rio de Janeiro. A pressão foi tão grande que Dom João VI acabou cedendo e regressando a Lisboa. Seu filho Pedro ficou como príncipe regente do Brasil. Em 9 de janeiro de 1822, ele, que seria o futuro imperador, confirmou a sua permanência. Este dia ficou conhecido como o Dia do Fico. Com a Revolução Liberal, as cortes queriam a volta do Brasil colonial. Exigiram rei e família real de volta a Portugal. Exigiram rei e família real de volta a Portugal. Menos de um mês depois, em 8 de fevereiro, Dom Pedro foi intimado pelo general português Jorge Avilés a seguir com a sua tropa portuguesa para a Europa. No entanto, o que aconteceu foi que o príncipe não só não acatou a intimação, como expulsou o general e seus soldados do país. Em agosto de 1822, quando Dom Pedro visitava a então província de São Paulo, em busca de apoio para o seu governo, chegaram ao Rio ordens das cortes portuguesas que anulavam as suas decisões e exigiam o seu retorno imediato a Lisboa. Não se tratava de uma simples ordem, mas de uma grave ameaça. Caso não fosse cumprida, Portugal enviaria tropas ao Brasil. Por conta disto, a então princesa Leopoldina, que havia assumido a regência durante a viagem de seu marido,
convocou uma sessão extraordinária do Conselho de Estado, onde foi decidida a separação do Brasil de Portugal. Isto ocorreu em 2 de setembro de 1822. Foi ela quem assinou a Declaração de Independência do Brasil. Leopoldina, então regente, tomou frente e decidiu, em reunião urgente, a independência do Brasil. Uma figura que devemos destacar nesta reunião convocada pela princesa é José Bonifácio de Andrada e Silva. Amigo próximo de Leopoldina, era ele quem incentivava Dom Pedro na decisão pela separação de Portugal. José Bonifácio tinha um projeto de Brasil e lutou pela preservação de todo o seu território. Por meio de títulos de nobreza concedidos a pessoas influentes de diversas regiões do país, manteve-as ligadas a Dom Pedro e garantiu a unidade do Brasil. Sim, porque o país corria o risco de se fragmentar em diversos países menores, como os seus vizinhos da América Espanhola. Por toda a sua importância, José Bonifácio entrou para a posteridade como patriarca da independência. A mensagem sobre o que havia acontecido na sua ausência e sobre a reunião que decidia pela separação de Portugal chegou às mãos de Dom Pedro somente no dia 7 de setembro de 1822. E às margens do Ipiranga, Dom Pedro declarou o rompimento do Brasil com Portugal. Este momento ficou conhecido como o Grito do Ipiranga. A cena foi retratada posteriormente, em 1888, por Pedro Américo, de forma romantizada, e sua famosa pintura se tornou a imagem oficial da nossa independência. Dom Pedro, em viagem, recebeu sua mensagem. Dias depois, ao saber do ocorrido, ele então não hesitou. Em setembro, dia 7, às margens do rio gritou. Às margens do rio gritou. A independência brasileira foi proclamada, mas não foi aceita por todos. Até 1823, governadores de algumas províncias se negavam a aceitá-la. Para complicar a situação, eles contavam com o apoio de tropas portuguesas ainda lotadas no Brasil. Os portugueses em Portugal continuavam querendo mandar no outro lado do Atlântico. Vamos voltar um pouquinho no tempo para acompanharmos o que aconteceu. Em 15 de fevereiro de 1822, o general português Inácio Luís Madeira de Melo foi nomeado pelas cortes portuguesas para o cargo de governador das armas da província da Bahia, substituindo o brasileiro Manuel Pedro de Freitas Guimarães. Portugal não queria abrir mão do Brasil. Pensava que poderia garantir as regiões Norte e Nordeste e, posteriormente, tentar recuperar o restante do território da sua América portuguesa. Sendo assim, manter a posse de Salvador era fundamental para os seus planos, e Madeira de Melo era quem cuidaria disto. Em resposta, militares brasileiros se aquartelaram no Forte de São Pedro em 19 de fevereiro de 1822. Madeira de Melo não hesitou e ordenou o seu bombardeio. Os brasileiros, que eram minoria e tinham poucos recursos, abandonaram o forte. Salvador transformou-se numa praça de guerra e o caos tomou conta da cidade, com tumultos, saques e quebra-quebras. Restou a muitos de seus moradores fugir para as vilas do entorno, como as de Cachoeira e Santo Amaro,
na região conhecida como Recôncavo Baiano. Neste mesmo dia, ao tentar impedir que soldados portugueses invadissem o convento Nossa Senhora da Conceição da Lapa, à procura de armas e oficiais brasileiros, a abadesa Joana Angélica acabou sendo morta a golpes de baioneta. Salvador se esvaziou de brasileiros. Praticamente restaram apenas os portugueses. As vilas do Recôncavo, para onde eles foram, tornaram-se focos de resistência. Dom Pedro não se intimidou. No mês seguinte, maio de 1822, determinou que nenhum decreto das cortes portuguesas seria cumprido no Brasil sem a sua aprovação. Este ato ficou conhecido como Cumpra-se. Dias depois, em 13 de maio, foi concedido a ele o título de protetor e defensor perpétuo do Brasil. Portugal até tentou garantir o que podia, enviou um comandante para governar a Bahia. Madeira de Melo, general, militar duro e hostil, representava Portugal na luta contra o Brasil. Em 25 de junho de 1822, a vila de Cachoeira foi bombardeada por uma escuna portuguesa. Os brasileiros, usando pequenas embarcações, cercaram os portugueses, que acabaram ficando sem mantimentos e sem munição. Restou-lhes a rendição. Em Salvador, a situação de Madeira de Melo e de todos os portugueses que estavam na cidade piorou quando o príncipe contratou 2 mercenários estrangeiros, o almirante britânico Thomas Cochrane e o general francês Pierre Labatut. Ambos comandaram o cerco a Salvador. Labatut liderou por terra e Cochrane pelo mar. Madeira de Melo e seus homens ficaram sitiados. Suas provisões estavam destinadas a uma certa hora acabar. Só restava uma saída: tentar furar o bloqueio. Em dado momento, Labatut foi substituído pelo brasileiro José Joaquim de Lima e Silva, tio de Luiz Alves de Lima e Silva, o futuro Duque de Caxias. Medidas foram tomadas, lideranças contratadas, mercenários estrangeiros comandaram os brasileiros. A tentativa de romper o cerco ficou conhecida como a Batalha de Pirajá, que aconteceu em 8 de novembro de 1822. As tropas portuguesas tentaram escapar por terra sem sucesso. Foi a mais violenta batalha de todo o processo de independência. Salvador foi cercada por terra e mar, foi assim a Batalha de Pirajá. Salvador foi cercada por terra e mar, foi assim a Batalha de Pirajá. A baiana Maria Quitéria participou desta batalha. Mesmo sendo mulher e contrariando o seu pai, que não queria vê-la como um soldado, conseguiu ingressar nas forças brasileiras, combateu os portugueses e se tornou uma das heroínas brasileiras. Maria Joana, as bravas guerreiras, mostram a força das brasileiras. Maria Joana, as bravas guerreiras, mostram a força das brasileiras. Uma outra pessoa também chamou a atenção, mas de uma forma para lá de inusitada e até hoje inexplicável. Em determinado momento, ao se ver próximo de uma tropa portuguesa superior em número e em qualidade, o comandante brasileiro, Major Barros Falcão, ordenou ao corneteiro Luiz Lopes que desse o toque de recuar. Não se sabe o porquê, mas ao invés do toque de recuar, ele tocou o cavalaria avançar e degolar.
Os portugueses foram surpreendidos e acabaram por recuar. Vitória brasileira! O corneteiro Luiz Lopes, ainda que sem comprovação de sua existência e de seu ato, acabou tornando-se um dos heróis da independência. Mas o processo de independência não parou por aí. Na Batalha de Pirajá, o inusitado aconteceu. Talvez lenda não se sabe bem ao certo o que se deu. Diante da tropa portuguesa, sem saber como enfrentar, ciente da fraqueza, o major ordena recuar. Mas Luiz, o corneteiro, não se sabe bem porquê, troca o toque e recuar. Cavalaria avançar e degolar, cavalaria avançar e degolar, cavalaria avançar e degolar, cavalaria avançar e degolar. Os portugueses tentaram desembarcar em Itaparica em 7 de janeiro de 1823. Depois de 3 dias de luta, mais uma vitória brasileira. Ficou registrada na memória popular uma mulher que teria sido líder de sua comunidade nesta batalha contra os invasores da ilha. Seu nome, Maria Felipa. Não há, no entanto, comprovações de sua existência. Outro destaque foi o português João Francisco de Oliveira, conhecido como João das Botas. Ele liderou uma tropa brasileira e ajudou a impedir o desembarque inimigo. O cerco de Salvador continuou até 2 de julho de 1823. Ao constatarem que não havia mais como suportar a falta de alimentos e munições, as tropas portuguesas finalmente deixaram a cidade para os combatentes brasileiros que formavam um exército pacificador. O Brasil, quase 10 meses depois do 7 de setembro, enfim se libertava de Portugal. A cidade foi toda cercada, transformada em prisão, sem chance, sem comida, sem nada, restou a rendição. Contra a presença do opressor, o povo baiano lutou. Em 2 de julho 23, partiu daqui o português. Em 2 de julho 23, partiu daqui o português. Os portugueses ainda exigiram uma indenização para reconhecerem a independência. O valor foi pago pelo governo brasileiro com um dinheiro emprestado por bancos britânicos. O Brasil conseguiu se libertar de Portugal, mas caiu nas garras da poderosa Inglaterra, na época a maior potência econômica, militar e naval do planeta. O bairro de Ipanema, no Rio de Janeiro, é cheio de referências à luta pela independência da Bahia. Na esquina das ruas Garcia Dávila com Visconde de Pirajá, encontra-se a obra do artista plástico Ike, que homenageia o corneteiro Luiz Lopes. O bairro também faz homenagem a Maria Quitéria, que lutou na Batalha de Pirajá. A abadesa Joana Angélica, morta por soldados portugueses, também tem o seu nome aqui em Ipanema. Os irmãos Visconde de Pirajá, Barão de Jaguaribe e Barão da Torre, que lutaram pela independência da Bahia, também são nomes muito conhecidos aqui em Ipanema.